Beleza, pessoal? Muito boa noite, né? Chegamos nesse momento, um momento importantíssimo que nós estamos vivendo no mundo, de certa forma, e o MOP, ele, como escola, tem o dever, né, de trazer isso aos nossos estudantes e também à comunidade escolar, né? O papel da escola é fazer com que os alunos eles estejam imersos na sociedade, participantes ativos dessa sociedade. E entender os processos que acontecem no mundo e que, de certa forma, podem influenciar a nossa vida é fundamental. É claro que, além disso, essas questões podem ser abordadas futuramente em avaliações externas dos vestibulares, Enem, o ERJ, entre tantos outros. E nada melhor do que a oportunidade que nós temos agora de conversar sobre as tensões no Oriente Médio, mas principalmente focados no conflito Israel e Irã. E para isso, a gente tem aqui uma pessoa que é especializada nesse assunto, que já esteve conosco aqui, se eu não me engano, em 2019, e trabalhou conosco um tema similar na época. Né? A gente está aqui com o Tanguy Bagdadi, ele é professor de política internacional e mestre em relações internacionais pela PUC, ele é palestrante da Casa do Saber, ele é comentarista de política internacional na Globo News, né? Vira e mexe, eu vejo a Globo News e vejo o Tanguy ali, e fundador do podcast Petit Jornal. E hoje ele está aqui, né, dando essa oportunidade à comunidade escolar do MOP da gente trabalhar com maior intensidade o que está acontecendo no mundo, mas principalmente no Oriente Médio, com esse conflito Israel-Irã. E para fazer o processo de mediação e participação desse evento de hoje, nós temos o Gustavo. O Gustavo, ele é o nosso diretor pedagógico e professor de geografia, então alguém que está muito bem habilitado para trabalhar esse processo, principalmente nessas tensões com o Tanguy, e o nosso professor de História Roterdã, que foi nosso aluno, que lá, se eu não me engano, em 2019, eu não lembro, mas ele participou como aluno, junto com o Tanguy também, de um diálogo assim, e hoje ele volta aqui como professor nosso, para novamente conversar sobre algo que é fundamental para nós. Então, desejo a todos vocês um ótimo evento. O que acontece, pessoal? A gente vai ter um momento de perguntas e respostas, mas vocês, desde já podem fazer as perguntas de vocês. Como vocês vão fazer isso? Aqui no canto direito inferior, para quem está no computador, vocês vão ver um símbolo que são 9 pontinhos em quadrado. Ao clicar ali, vocês vão ter assim, perguntas e respostas. Vocês podem ali colocar as perguntas que vocês quiserem. Eu, no caso, vou ficar à frente fazendo a curadoria dessas perguntas e vou mandando essas perguntas para que, no momento oportuno, Tanguy, Gustavo e o Roterdã possam, então, responder a vocês as dúvidas que vocês tenham sobre isso. Então, fiquem à vontade, façam as perguntas elas não serão feitas no chat, o chat está bloqueado, ele vai ser feito nessa área de perguntas e respostas, tá? Para isso, vocês vão colocar ali, apertar os 9 pontinhos, vai ter ali perguntas e respostas, cliquem ali e façam a pergunta de vocês, em fazer uma pergunta, e aí vocês podem fazer as perguntas de vocês. Tudo bem? Então, um ótimo evento, Gustavo, passo a palavra para você. Boa noite, galera. Valeu, Luiz Rafael. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Muito boa noite. Uma noite amena aqui no balneário de São Sebastião. E a gente reuniu, né, o professor Tanguy Bagdadi, feraça da área de política internacional. Para vocês que estão fazendo, que têm concursos e vestibulares à frente esse ano, o Tanguy esteve ou está à frente de um dos concursos que é considerado mais difícil que existe, né? Que é a prova para futuros diplomatas. E prazer tê-lo conosco, Tanguy. Muito boa noite para você. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luiz Rafael. Boa noite a todos vocês. Prazer imenso estar aqui. Acabei de saber, na verdade, eu confesso que eu não lembrava, né, que eu tive com o MOP aqui há alguns anos atrás, né, 2019. 2019, cara, foi antes da pandemia, assim, me parece que eu tô falando do século XVIII, assim,
realmente outra realidade. E sim, o Gustavo falou que eu sou... Tô à frente, não, né? Assim, tô à frente, parece que eu sou organizador, mas eu sou professor de política internacional para o pessoal que quer ser diplomata, né? Enfim, um dos concursos mais difíceis do Brasil, de fato. E é uma honra estar aqui para conversar com o pessoal que vai fazer o vestibular esse ano. Obrigado, Tanguy. E professor Roterdã Borges, que já esteve nessa mesma situação como aluno há poucos anos atrás, mas parece de fato outro mundo quando a gente fala de 2019, né, diante da pandemia. Roterdã, boa noite para você também. Boa noite aos colegas do debate, aos meus queridos alunos que estão aqui, né? Aos pais também, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Roterdã. E só lembrando, como falou o Luiz Rafael, a gente vai fazer uma seleção aqui das perguntas que vocês postam aí nesses 9 pontinhos aí no canto inferior direito da tela, no Perguntas e Respostas. E, bom, a gente na verdade, se tratando do caldeirão, que é o Oriente Médio, a gente tem que ser seletivo, né? São todos temas muito importantes para os nossos alunos de terceira série, pensando em vestibular, pensando no concurso, mas, assim, são temas importantes para todos, porque eu, por exemplo, eu sou nascido em 1979, ano da Revolução Iraniana, né? Ano em que surge a teocracia no Irã e desde muito novo acompanho das memórias mais antigas que eu tenho de acompanhar no jornal, por exemplo, a Guerra Irã-Iraque, na década de 80, né? Depois, década de 90, veio a Guerra do Golfo. Então, a gente tem sempre um conflito significativo que acaba tendo consequências no mundo todo, no Oriente Médio. Mas, assim, voltando um pouquinho mais, né, a gente, quando fala do conflito árabe-israelense, eu estou usando de propósito esse termo, porque a gente tem que ter o cuidado do árabe, né, uma coisa que a gente sempre diz no início desse tipo de discussão, porque quando a gente fala do Irã, a gente está falando de um país de origem persa, né? Mas dos conflitos que envolvem o Estado de Israel, a gente tem que lembrar da fundação do Estado de Israel, e aí, já no final da década de 40, eu vou passar rapidamente sobre os pontos culminantes. A gente tem basicamente um grande conflito a cada década desde então, né? A Guerra da Independência no final da década de 40, a gente, se tiver a oportunidade, para um pouquinho para falar sobre esses eventos, mas na década de 50, o conflito envolvendo ali o Canal de Suez, depois na Guerra de 60, depois dos anos 60, a Guerra dos 6 Dias, depois, que acabou de fazer 50 anos, a Guerra do Yom Kippur, né, que fez, há 2 anos atrás, fez meio século, que acabou gerando uma crise de petróleo internacional, o primeiro choque do petróleo. Mas é curioso, eu vou colocar já isso como uma primeira provocação, e Tanguy, se quiser, e Roterdã pegam aí a questão. É o seguinte, quando a gente pega esses grandes conflitos sobre os quais eu mencionei agora, né, a Guerra da Independência, a guerra envolvendo ali a nacionalização do Canal de Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, de 73, o próprio conflito Irã-Iraque, mas todos os conflitos que envolvem o Estado de Israel, até a década de 80, a gente tem sempre envolvidos nações vizinhas ali, né? A Jordânia, o Egito, em alguns momentos, eventualmente o Líbano, a Síria. Só que quando a gente pensa nos conflitos mais recentes, né, especialmente esses das últimas 2 décadas, né, que é mais ou menos o tempo de vida aí dos nossos alunos concluindo a educação básica, a gente tem sempre como um grande antagonista ao Estado de Israel grupos, né? A gente pensa, por exemplo, no Hamas ali na faixa de Gaza, a gente pensa no Hezbollah no Líbano, ali ao norte do Estado de Israel, e a gente tem nesse momento, e obviamente, né, os conflitos sempre envolvendo ali os dois territórios árabes ali na Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza, mas a gente tem nesse momento, bem mais recente, a entrada do Irã no conflito, né? Então, eu coloco como talvez a primeira provocação, eu queria ouvir vocês a respeito, por que a entrada do Irã nesse conflito gera uma apreensão tão grande? Tanguy, se quiser começar.
Vamos lá. Gustavo, eu acho que o ponto primeiro, assim, é a gente localizar o Irã nesse tabuleiro todo, né? Porque, de fato, você falou sobre os principais conflitos envolvendo os países árabes com relação a Israel, né? E você colocou os marcos todos, né? Inclusive 1973, aliás, você falou que em 1973 a guerra do Yom Kippur, né? O choque do petróleo acabou de completar 50 anos. Eu não sei se você lembra o que aconteceu no dia, né? No dia dos 50 anos aconteceu exatamente o 7 de outubro, né? Aquele ataque do Hamas ao território israelense. Foi exatamente naquele dia. E enquanto isso tudo estava acontecendo, enquanto o Estado de Israel estava sendo criado, enquanto tinha a guerra lá de Suez, né, em 56, enquanto estava tendo guerra dos 6 dias, enquanto estava tendo guerra do Yom Kippur, ao longo desse período inteiro, o Irã era um aliado de Israel. Quando eu digo aliado, não era aliado de, ok, se você estiver passando aí, beleza. O Irã, ele de fato se posicionava do lado de Israel. E isso se dá por alguns motivos, né? O primeiro deles é o fato de que os países árabes, eles não têm uma boa relação com o Irã. Isso, historicamente é assim. Aliás, eram impérios diferentes, inclusive, né? Os países árabes, eles foram, ora, de impérios árabes mesmo, ora foram do Império Otomano, né? Que tinha como centro ali a atual Turquia, né, que dominou aquela região inteira, enquanto o Irã ele era parte do Império Persa. Né? Então, era um império rival. Historicamente, eles eram rivais, eles sempre estiveram em lados diferentes, inclusive do ponto de vista religioso existe uma diferença também. Né? O Irã é um dos poucos países da região que tem maioria da população xiita, muçulmanos xiitas. Se der tempo, depois a gente faz a diferenciação aqui entre xiitas e sunitas, não sei se todo mundo domina isso, enfim, mas pode ser importante para a gente fazer essa diferenciação. E nesse momento, né, ao longo desse processo de amadurecimento do Estado de Israel, dessas tensões ali envolvendo a Palestina, a gente tem no Irã um governo laico, né, que é o governo de um Shah. Shah é o título de nobreza, né, o título de realeza, na verdade. Né? Então, Shah é o rei dos persas, que era um cara chamado Shah Reza Pahlavi. Esse cara ele foi o governante do Irã entre 1941 até a Revolução em 1979. Era um grande aliado dos Estados Unidos, um grande aliado de Israel, e sempre foi um cara que teve grandes problemas com os países árabes. Aliás, ele era meio que um playboy da época, né? Esse cara era recebido em tudo quanto é lugar, ele era recebido na França, ele era recebido na China, era recebido nos Estados Unidos. Então ele era um cara que tinha muito trânsito, né? Ele era um cara muito bem posicionado internacionalmente, era um cara que era visto como profundamente corrupto pela população iraniana, era um cara que, em determinados momentos, endureceu bastante a repressão dentro do Irã, e era um cara que, acima de tudo, não acreditava que política e religião deveriam se misturar. Então, política é uma coisa, religião é outra, você não pode ter a mistura, então você é xiita, você fica para lá, é diferente do que a gente está fazendo aqui no governo. E tudo isso acaba levando exatamente a tensões dentro do Irã. É uma população muito religiosa. E aqui uma coisa que, por favor, gente, eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês essa coisa de dizer que, mas no Oriente Médio tudo é religião. Não é muito diferente do Brasil, tá, gente? O percentual da população brasileira que vota a partir de elementos religiosos, e não tem qualquer juízo de valor aqui, é grande também. Tá? Então não é tão diferente assim. Mas o fato é que a população religiosa iraniana, a parte religiosa do Irã está muito insatisfeita com o governo. Aliás, não apenas os religiosos, os estudantes estão insatisfeitos também. E tal. Isso vai levar, portanto, em fevereiro de 1979, à Revolução Islâmica. A Revolução Iraniana, ou Revolução Islâmica, ela derruba o governo do Shah e ela institui uma teocracia. Portanto, a partir de 1979, a gente passa a ter um governo que tem uma matriz religiosa. É claro que o Irã é um país muito complexo, é um país grande, é um país populoso, é um país com uma tradição civilizacional muito antiga, mas é um governo que passa a ter uma matriz religiosa, inclusive, com um líder supremo. Né? Nada é aprovado no Irã sem passar pelo líder supremo. Pra vocês terem uma ideia, de 79 para cá, a gente está apenas no segundo líder supremo. O primeiro deles foi o Khomeini, que foi quem fez a Revolução, em 79. Ele morreu 10 anos depois, em 89. Desde 1989 é o mesmo, que é o Ali Khamenei, que tinha sido presidente do Irã, né, a partir de 89, portanto, se tornou líder supremo e é líder supremo até o momento atual. Como é que o Irã ele vai se posicionar? Em primeiro lugar, ele é absolutamente contra os Estados Unidos e absolutamente contra Israel. Né? São dois pontos de partida. Né? Ele não se dá
nem com os Estados Unidos, nem com Israel. Aliás, o mote é morte à América, morte aos sionistas, morte a Israel. Então, não tem papo, né, com nem os Estados Unidos e nem Israel. E também não tem papo, olha a situação do Irã, tá? Também não tem papo com os países árabes. Por quê? Porque o Irã é persa e porque o Irã é um país revolucionário, xiita. Ou seja, qual o medo dos países árabes? Se eu começo a dar força para o Irã, daqui a pouco o Irã começa a sublevar a população xiita. A gente tem uma potência ascendente muito forte. Aí o Gustavo falou da infância dele, né? Eu sou mais jovem que o Gustavo, eu sou de 84. Mas uma das figuras muito importantes do Oriente Médio nessa época era o Saddam Hussein. Saddam Hussein era presidente do Iraque, ele assume a presidência em 79, ele é um sunita, mas que preside um governo de maioria xiita, preside um país de maioria xiita. O Saddam Hussein, ele perde o sono de noite imaginando que os xiitas no Iraque possam querer fazer uma revolução, inspirados pela Revolução Iraniana. Ou seja, o Irã, esse Irã revolucionário de 1979, ele já surge muito isolado, profundamente isolado. O que o Irã vai fazer, portanto? O Irã vai, para tentar se desisolar, ele vai estabelecer uma estratégia de segurança regional em que ele vai criar aliados pela região. Quando eu digo criar aliado, é quase literal. Então, por exemplo, está rolando uma guerra civil no Líbano. Uma guerra civil no Líbano que começa em 75, né, até antes da Revolução, e ela vai durar até 1990, vai ser uma guerra de 15 anos. E você tem grupos xiitas que estão lá dentro, estão lá no Líbano. O Irã vai treinar esses grupos xiitas e vão, inclusive, criar um grupo chamado Hezbollah. O Hezbollah está no Líbano, gente, que é coladinho em Israel, ele logo ao norte de Israel. Ou seja, o Irã ele passa a ter no Hezbollah quase que um representante seu. Isso é 1982, a Revolução é 79, e em 82 o Hezbollah está criado. Ou seja, aconteceu algum barulho na região, o Irã pega o telefone, o Hezbollah, seguinte, nosso alvo agora é esse, vamos fazer dessa maneira, agir dessa forma, vou te mandar arma, vou te mandar dinheiro. Ou seja, o Irã, ele deixa de estar completamente isolado porque tem o Hezbollah. Em 87, a gente vai ter a criação do Hamas. O Hamas não foi criado diretamente pelo Irã, mas é uma oportunidade que o Irã encontra. Vocês são contra Israel? Eu também sou. Vamos se juntar. Você contra os Estados Unidos? Eu também sou. Vamos se juntar, então. E você vai ter vários grupos pela região, xiitas ou não, que vão passar a encontrar no Irã um financiador, um protetor. Ou seja, o Irã, uma vez que ele está isolado, ele vai criar uma rede de proteção pela região, um sistema de proteção pela região, de modo a ele ter vários pequenos aliados que não são exatamente estados, não são grupos, e que a partir desse momento vão ser uma enorme preocupação para Israel, para os países árabes, para os Estados Unidos, nessa estratégia regional. Eu falei pra caramba aqui, Gustavo, se quiser eu continuo, mas eu queria também passar a palavra para o Roterdã, mas só para explicar onde que o Irã entra nessa confusão toda, né? O Irã ele começa a financiar exatamente esses grupos. Perfeito, eu acho que essa é a alma da discussão. E assim, eu lembro que existe um termo, eu não sei se o pessoal que está conosco hoje está familiarizado, um termo chamado arco xiita, né? Que tem uma liderança muito forte do Irã, mas que envolve, né, grupos xiitas em vários desses países citados aqui pelo Tanguy, o próprio Iraque, a Síria, e no Líbano, por exemplo, o grupo Hezbollah, que está ali ao norte do Estado de Israel. Então, é interessante, especialmente para você, aluno da terceira série, né, que está mais diretamente ligado às questões geopolíticas agora, ter uma noção bastante clara da configuração territorial ali do Estado de Israel, né, que está ali na Palestina, está muito próximo desses dois territórios árabes ali, que não são mais ligados, né, que é faixa de Gaza e Cisjordânia, mas que está ao lado da Jordânia, ao norte tem o Líbano, muito próximo da Síria, né, da Turquia, do Egito, que tem ali a Península do Sinai, que é a porção asiática do Egito. E eu lembro também, pegando um pouquinho, né, das questões físicas tão caras à geografia, que a gente está falando de um clima que esbarra no semidesértico, né? Então, as questões envolvendo a água ali são sempre muito importantes, né? O Rio Jordão, que passa entre o estado a Palestina e a Jordânia, estão sempre envolvidos, e nessas mudanças de configuração territorial,
são sempre questões muito importantes. As colinas de Golã, que estão ali, né, ao norte do Estado, Israel. Então, é importante a gente perceber quando a gente falou desses grandes conflitos, né, desde a independência no final da década de 40, é importante que a gente perceba as mudanças de configuração territorial que o próprio Estado de Israel foi assumindo ao longo desse período. Mas quando eu falei do arco xiita, é isso, a gente tem grupos em alguns desses países que são instrumentalizados, são alimentados pelo Irã, né? Mas que até hoje não houve uma entrada direta do Irã. E eu sempre tive essa ideia, até antes de passar a palavra para o Roterdã, se quiser acrescentar alguma coisa, eu sempre tive uma ideia de certo assombro, Tanguy, assim, do receio da entrada do Irã nesse conflito, assim, sempre com a ideia de que se o Irã entrasse, haveria uma guerra assim de proporções novas no Oriente Médio, né? Talvez até diferente daquelas envolvendo Jordânia, Síria, o Egito em algum momento. E assim, é por isso que a gente pode, de fato, tá começando a ver uma coisa que pode escalar a níveis incertos e muito preocupantes, né? Roterdã, eu não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas fica à vontade para entrar quando você quiser, tá? Boa noite novamente. Eu achei muito interessante o comentário de vocês, né? Principalmente no aspecto do que o Tanguy deu um panorama geralzão, assim, você também falando acerca dessas problemáticas envolvendo esses territórios, essas disputas. Eu gostaria de entrar mais com o olhar de quem está ativo em sala de aula, né? Enquanto professor, lá com os alunos, e falar também sobre esse processo que o Tanguy falou no começo, que a gente generaliza tudo com o mundo árabe, né? Qual é a grande questão que é importante trabalhar em sala de aula com esses alunos, e principalmente para o vestibular da UERJ, que são vestibulares mais críticos, esse processo de entender a complexidade desse território, mas a complexidade também cultural, religiosa ali. Não me lembro se foi o Gustavo, foi o Tanguy que falou, né? Que a gente às vezes olha com um olhar muito estereotipado para o Oriente Médio, um olhar sobre só simplesmente reduzindo a teocracia que a gente tem no Irã, por exemplo, mas a gente esquece de falar da população brasileira, que é majoritariamente voltada por as suas questões políticas envolvendo o seu caráter religioso, e isso é importante trazer para o aluno, né? Hoje eu entrei em sala de aula, porque a gente teve um grande feriado aí prolongado. Primeira coisa que os alunos perguntavam: professor, vai ter uma terceira guerra mundial? Aquela euforia, né? Achando que nós, os professores das humanidades, a gente consegue adivinhar ou consegue prever. Realmente foi o que você falou, né, Gustavo? A forma como o conflito e como essas questões estão se desencadeando pode nos levar a pensar que isso vai escalonar de maneira que a gente ainda não está preparado. Mas o que eu costumo falar com os alunos, e eu acho que é uma análise muito não lúdica, né, mas é uma análise muito cirúrgica que eu quero com eles, é que a gente deve tratar todos esses temas com muita lucidez. A situação de vocês é um pouco diferente da minha enquanto historiador. Historiador, a gente costuma brincar que a gente trabalha com mortos, né? A gente é o grande coveiro das humanidades. Há um certo distanciamento temporal desses processos. Então fica muito difícil eu dar alguma cartada e dizer alguma previsão, porque o meu trabalho é sempre construído através de uma distância espacial, mas majoritariamente temporal. Mas isso não nos impede também de trabalhar em sala de aula, trabalhar para o vestibular, esses conflitos que estão acontecendo e também pegar um pouco do cheiro daquilo que já aconteceu. Então, eu acho importante isso. Foi importante essa contextualização de vocês dois, né? Trazer esse aspecto do Oriente Médio, tirar esse olhar estereotipado daquilo que muitos consideram de maneira, né, muito resumida como mundo árabe, e entender que essas relações podem desencadear, talvez, uma guerra muito maior do que a gente está prevendo, e também quais essas consequências para o nosso país, né? Como que isso vai afetar, de certa forma, a população brasileira como um todo? Eu acho que talvez o vestibular siga por essa pegada. O primeiro EQ da UERJ, ele tratou de alguns temas bem latentes. Ele falou sobre a questão da Palestina, ele também trouxe uma memória do Holocausto, e eu acho que, talvez para o Enem não, mas com certeza é muito forte, né?
Mas eu tenho uma leve impressão de que a UERJ, como ela é muito rápida no seu processo de formulação do seu exame discursivo, eu não duvidaria que esse tema caísse no exame discursivo da UERJ. Eu gostaria de perguntar o que vocês acham sobre isso. Deixa eu fazer um adendo, até pegando a sua fala, Roterdã, muito boa, aliás. Você falou um pouquinho do risco, né, de um conflito como esse nos afetar aqui no Brasil, né? A gente falou rapidamente sobre o choque do petróleo de 73, né, que há 2 anos atrás fez 50 anos. Alguns analistas apontam 79 como o segundo choque do petróleo, justamente o ano da Revolução Iraniana. Eu nasci não só em 79, mas nasci no mês de fevereiro, Tanguy, então no mês da... E assim, Ayatollah... Não, 14, 10 anos depois. 10 dias depois. 10 dias depois, tá, ok. Ayatollah Khomeini e Khamenei são 2 figuras que estão entre as mais relevantes em termos de notícias e reportagens em todo o meu desenvolvimento, né? E assim, quando a gente pensa que o preço do barril de petróleo ao longo dessa década de 70 foi multiplicado por, sei lá, talvez uma centena, mas ele subiu, acho que era iniciou a década de 70 perto de $1, no máximo $2 o barril, terminou, se eu não me engano, eu posso estar sendo não muito exato nos números, Tanguy, depois se quiser pode me corrigir, mas eu acho que termina 73, $4, $5 o barril, alguma coisa assim, passa de $12. Assim, eu lembro que nas crises recentes, já no século XXI, ele passou de 120, $150 o barril, né? Mas assim, a gente quando compra o alface produzido aqui em Teresópolis, em Petrópolis, ele desce de carro, de caminhão, né, sem caminhão, o Brasil para, que são movidos a derivados de petróleo quase sempre. Então, assim, uma guerra no Oriente Médio, né, que envolve normalmente membros da OPEP, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e alguns dos maiores ou exportadores ou detentores das maiores jazidas de petróleo do mundo, a gente fala em impactar o mundo todo sempre. E aí, pela fala do Roterdão, senti um certo receio. Não, vocês não vão pedir... Gustavo, você não vai pedir que eu faça um exercício de futurologia, não, né? Eu vou pedir. Eu queria, assim... Uma das perguntas que eu tenho a vocês, assim, obviamente que pode haver um encaminhamento, né, mais sereno das coisas, o que é difícil, mas quais são as perspectivas mais sombrias? Tanguy, se quiser. Existem... a gente acabou de ver os Estados Unidos, né, admitindo o ataque a bases lá de enriquecimento de urânio no Irã. Aliás, a gente tem que estar atento o tempo todo agora, né, às notícias. Existem, por exemplo, outras potências, que é exemplo de outros momentos históricos, né, participaram de maneira indireta de conflitos, assim, tem a Coreia, tem o Vietnã, mas existe a possibilidade de outras grandes potências serem arrastadas para esse conflito? Gustavo, eu fiz uma live em fevereiro de 2022, foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e quem me chamou para fazer uma live com ele, de maneira bem em cima da hora, foi o Cazé. O Cazé, conheço ele de longa data, e ele estava desesperado porque tinham 40 mil jovens na live dele perguntando se eles iam ter que ir para a guerra, né? Meu Deus, será que eu vou ter que ir para a guerra? Eu, tô na escola ainda, não tirei minha habilitação ainda, será que eu vou morrer na guerra e tal? E a minha resposta hoje vai ser a mesma, assim. Gente, eu sei que é assustador, eu sei que dá medo, eu sei que, gera ansiedade e tal, mas não, essa guerra não vai ter essa... Pode sair tudo errado? Pode, mas assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, deu tudo errado, mas na época não tinha bomba nuclear, né? Então, hoje em dia, esse tipo de... A guerra não vai escalar dessa maneira. Eu não sei, viu, Gustavo? Se você me obrigar a dar minha aposta, eu diria que ao longo dessa semana a coisa já vai dar uma boa amenizada. O Irã acabou de retaliar lá contra bases americanas no Iraque e no Catar, e o Irã avisou antes. Mandou um recado, mandou um zap lá para os Estados Unidos, falou, vou atacar, tiro pessoal e tal. O Trump acabou de agradecer, tem 1 hora, 2 horas. Agradecer o Irã aí por ter avisado e tudo. Então me parece que é meio que o Irã, olha, eu tenho que reagir, mas talvez a coisa
já deu uma amenizada daqui para frente. E aí a grande tragédia das relações internacionais do Irã, Gustavo, é o fato de que o Irã não tem esse grande aliado. Não tem. Né? Então você tem um Irã que pode ser próximo ali à China economicamente, pode ser próximo à Rússia por conta de uma questão estratégica, né? E aí a gente está falando ali sobre guerra da Ucrânia, aí o Irã vende drone, né, para a Rússia poder lutar lá contra a Ucrânia e tal. Mas não morre de amores, não, viu? Não é a coisa, tenho que sair porque o Irã, meu grande aliado. Não tem ninguém chorando lágrima de sangue porque os Estados Unidos bombardearam o programa nuclear do Irã. Os países árabes, que têm muitos problemas com Israel, na hora que Israel bombardeou ali o programa nuclear iraniano, falou assim, eu não vou aplaudir porque vai ficar feio, mas assim, tô triste? Não tô triste. Deixa bombardear, aí acabou o programa nuclear do Irã. Deixa acabar. E é isso. E o Irã sabe disso. O Irã, até pouco tempo, ia infernizar a vida de Israel acionando o Hamas e o Hezbollah. Mas desde o dia 7 de outubro de 2023, Israel fez seu dever de casa e passou o rodo, demoliu tanto o Hamas quanto o Hezbollah, matou as principais lideranças, desarmou, invadiu o sul do Líbano, está lá ocupando Gaza, está avançando sobre a Cisjordânia. Então, o Irã, nesse momento, ele está muito mais enfraquecido do que ele nunca esteve. E aí, você fez uma outra pergunta, Gustavo, e aí eu passo a palavra, que é esse mito, né, de que quando o Irã entrar na guerra, a guerra ela vai ser maior. Com razão, tá, gente? É porque o Irã é uma potência militar. O Irã é uma potência militar. Por que a gente não vê o Irã como uma potência militar? Porque a gente está comparando o Irã com os Estados Unidos e com Israel, que são duas potências aças militares, né? Os Estados Unidos não dá nem para comparar com absolutamente nada. E Israel é um país pequenininho com uma quantidade de tecnologia inacreditável, né? Que é um Estado que é muito voltado para a questão da defesa e da segurança. Então, de fato, o embate entre Irã e Israel é aquela guerra que a gente nunca quis ver. Só para vocês terem uma ideia, e eu acho importante isso ter em mente para a prova, até abril do ano passado, até abril de 2024, nunca tinha havido um embate direto entre Irã e Israel militar. O Irã sempre utilizava os seus aliados para atacarem Israel. Direto, nunca. A primeira vez que isso aconteceu foi em abril do ano passado. Então, você teve ali uma troca de ataques, talvez vocês lembrem disso. Em outubro teve de novo, segunda vez. E agora está acontecendo pela terceira vez. Por que isso está acontecendo agora? Porque Israel está mais confortável de atacar o Irã, porque sabe que o Irã está enfraquecido e sabe que o Irã não tem como contar mais com seus grandes aliados tradicionais, que são Hamas e o Hezbollah. Não que Hamas e Hezbollah não existam mais. Existem, mas já não tem mais a força que tiveram até pouco tempo atrás. Rapidamente, uma notícia quente aqui, o Trump está na televisão anunciando o cessar-fogo entre Israel e Irã depois do aviso. Eu nem sabia. Mais rápido do que você falou. Eu nem sabia, mas para mim estava encaminhado. Notícia mais que quente. Quentíssimo. Roterdã, não sei se Roterdã, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu vou pela linha do Tanguy, assim. Eu sei que há muita aflição dos alunos, né, principalmente os adolescentes, em relação a uma possível grande guerra. Primeiro que eu já falei isso com eles, né, e isso é importante de pensar de uma análise histórica. A história não é uma linha reta, uma receitinha que se você... agora o Irã vai entrar, então a guerra vai se escalonar para uma terceira guerra mundial. Não existe esse processo necessariamente de causa e efeito em história. Porque a história é composta por seres humanos podem mudar a qualquer momento, né? Então, o imprevisível é o que faz parte desse processo. E eu acho que, se houver uma grande guerra, né, digamos, de proporções que a gente possa considerar como uma terceira guerra mundial, eu não acredito, e aí não sei se essa é a opinião do Gustavo, do Tanguy, que ela vai ter os mesmos aspectos daquilo que a gente está cristalizado na nossa cabeça, como foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, enfim. Eu acho que o processo, a organização geopolítica atual, e também depois desse distanciamento da Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia, da força nuclear, eu acredito que vai ser um outro tipo de guerra, e já está sendo outro tipo de guerra.
Tem muitos especialistas que já falam que é mais uma guerra comercial do que qualquer outra coisa, ou seja, essa ideia cristalizada que os alunos trazem, né, e que, de certa forma, é o que a gente estuda da Segunda Guerra Mundial, eu não sei se houver essa grande guerra, vai ser através dessa baliza. Eu acredito que a gente está aí para experienciar uma outra forma de fazer guerra. Obviamente que a gente viu recentemente que aí dá muita tradição advinda dessa outra grande guerra, né? Principalmente com o uso de armas nucleares, enfim. Mas há também de se pensar que há uma reestruturação do de fazer guerra. Eu posso estar enganado, não sei se os colegas concordam comigo. Então, assim, trabalhar isso também para o vestibular. Esse processo de como que estão sendo essas guerras, esses conflitos no século XXI. Principalmente agora na segunda década, né, indo para a terceira década. Eu acho interessantíssimo o que você acabou de falar, Roterdã, assim, porque a gente tem, falando em caracterização das guerras, né, eu me lembro de como eu fiquei impressionado com a Guerra do Golfo, né, na década de 90, assim, porque a gente via tudo na televisão, ao vivo, né, tinha bombardeio em Bagdá acontecendo ao vivo, assim, então a gente tem esse primeiro fato que é a guerra sendo transmitida, uma capacidade de transmissão das informações, né, e de registros imagéticos e tal, tudo muito, muito forte, muito instantâneo, né, agora. Mas, por outro lado, tem também o fato disso, as guerras ficaram mais impessoais. Quando a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras e na brutalidade que era o conflito, né, óbvio que quando a gente fala de um míssil com a capacidade de acertar ali com uma possibilidade de erro mínima, mas a gente está sempre vendo civis, baixos de civis, né? Pessoas que não têm nada a ver com o conflito sendo mortas, etc. E eu queria aproveitar até uma coisa que o Tanguy falou, que é uma outra coisa que também eu acho que chama muito a atenção. Eu acho que o brasileiro, eu tenho isso muito, muito íntimo, assim, que é o fato de que eu acho que o brasileiro, não tem ninguém vivo que passou por uma grande guerra no Brasil, né, que participou diretamente de uma guerra. Vai ter, sei lá, pode ter um neto de um pracinha, alguma coisa assim, mas diferente de outros países, até alguns vizinhos, né, que passaram por guerras significativas nas últimas décadas e tal. Acho que o brasileiro, ele por mais que fique ali interessado, de certo modo preocupado, ele vê com uma certa distância, assim. Mas existe uma questão que preocupa muito o mundo todo, que é a questão das armas nucleares, né? E é esse o ponto que eu queria tocar. Existe um acordo que foi até revisitado depois, mas o chamado TNP, né? O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é ali do final dos anos 60, mas assinado em 70. E aí o que a gente tem nesse cenário? Os grandes signatários, eu acho que são mais de uma centena de signatários, mas os principais são aqueles que são os chamados membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, né? China, Rússia, França, Inglaterra, Estados Unidos. Só que alguns não assinaram. E o próprio Estado de Israel, se eu não me engano, é um não signatário, a Índia, o Paquistão. Mas o que acontece? Eu acabei de citar 3 exemplos aqui de países, Índia, Paquistão e Israel, acrescento a Coreia do Norte, por exemplo, que são países que vieram a desenvolver armas nucleares. Quer dizer, Israel, eu acho que nunca fez um teste, eu acredito que não. Né? Não sei se Tanguy tem, mas assim, ficou muito conhecido, por exemplo, quando a Coreia do Norte fez lá o seu coisa de 2, 3 testes com armas nucleares subterrâneas e tal. A questão é a seguinte, por que quando a gente fala de enriquecimento de urânio, e aí tem um outro detalhe importante também, né? O Brasil é um dos países que enriquece urânio, né? A gente tem uma usina de enriquecimento de urânio aqui no estado, por exemplo. Mas por que quando a gente fala de enriquecimento de urânio, independente dos fins, o Irã sempre foi uma preocupação tão grande e acaba sendo esse um dos fatores de ser o próprio Irã um protagonista desses conflitos e tal. Diferente, por exemplo, da Coreia do Norte, diferente da Índia, do Paquistão. A relação do Irã, Tanguy, se você puder dar uma luz para a gente, assim, com o Tratado de Não Proliferação e por que obviamente, que a proximidade com o Estado de Israel, etc., é um grande fator de preocupação. Mas por que sempre teve uma linha vermelha ali tão
tão fortemente defendida quando a gente fala de uma política de enriquecimento de urânio, independente dos fins que envolva o Irã? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o Tratado de Não Proliferação, ele é de 68, né? Ele entra em vigor em 70, mas ele foi assinado em 68, e apenas 5 países no mundo não assinam. Todos os outros assinam, né? A ONU tem 193, o TNP tem 188 membros, né? E inclusive o próprio Irã. O Irã, aliás, é membro do TNP desde 1970. Se a gente for pegar quem são os 5 que não são signatários, dos 5, 4 têm ogivas nucleares. Atualmente existem 9 países, que a gente sabe, claro, que têm ogivas nucleares, né? Os 5 permanentes do Conselho de Segurança, então Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, né? E mais 4 que desenvolveram depois. Então a gente tem Paquistão, Índia, Coreia do Norte e Israel. Você está certo, Gustavo, quando você diz que Israel nunca fez um teste, até há uma desconfiança de que um evento no ano de 1979, se eu não me engano, no ano da Revolução Iraniana, aliás, que foi um clarão que foi detectado por satélites ali perto da África do Sul, poderia ter sido uma ogiva nuclear, um teste feito por Israel e África do Sul. A África do Sul chegou a ter ogivas nucleares e se desarmou. Mas é um consenso hoje, né? Israel não confirma e nem nega. Israel, se perguntar, ele finge que não entendeu a pergunta. Então, nunca confirmou e nunca negou, mas todo mundo sabe que tem ogivas nucleares. Mas por que o Irã se tornou um problemaço? Em primeiro lugar, o Irã é um país que tem um programa nuclear há bastante tempo, e uma coisa que é muito importante, todo mundo sabe, ter programa nuclear é absolutamente legal. Você pode ter um programa nuclear. O Tratado de Não Proliferação, está lá no artigo 4º do tratado, permite que você tenha um programa nuclear para fins pacíficos. Qual é a diferença de um programa nuclear para fins pacíficos e de um programa nuclear para fins militares? Para qualquer coisa que você queira fazer com relação ao seu programa nuclear, você tem que pegar o urânio. O urânio ele é encontrado na natureza, tá, gente? Então ele é natural. E você precisa enriquecê-lo. O que é enriquecer o urânio? Você precisa torná-lo mais puro. Se você torná-lo 5% mais puro, você consegue gerar energia. Tá? Então, para gerar energia, para acender lâmpada, computador, urânio enriquecido a 5%. Se você enriquecer o urânio, por exemplo, a 20%, você chega num ponto que é importante para a medicina. Então, se você machuca o seu braço, por exemplo, e vai tirar um raio-x, vocês já repararam, mas tem aquele triângulo nuclear, né? O cara que tira o raio-x, ele não fica dentro da sala, porque ele tem radiação, é muito baixinha, mas isso é urânio enriquecido a 20%. A partir de 20%, se você enriquecer urânio, começa a ser um sinal de alerta, porque você pode estar se aproximando, estar indo em direção a um enriquecimento de 90%, que é exatamente o que permite fazer ogivas nucleares. Então, bomba nuclear você faz com urânio muito enriquecido, então, naturalmente, você precisa de uma quantidade muito grande de urânio, porque para enriquecê-lo, você vai tirar as impurezas e você vai ficar com apenas 10% daquilo, então você precisa de uma quantidade muito grande de urânio, e há uma desconfiança, há muito tempo, de que o Irã esteja exatamente se encaminhando em direção aos 90%. Por que isso? Em primeiro lugar, porque o Irã é um país muito isolado, como eu já falei. Então, o Irã, é natural se imaginar que o Irã queira ter uma ogiva nuclear, porque a ogiva nuclear, gente, as ogivas nucleares só foram utilizadas em uma ocasião, somente em agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Foi a última vez. Por quê? Porque a partir do momento em que tem um segundo estado com ogivas nucleares, ninguém ataca ninguém, porque você não é maluco. Você pode achar que tem maluco por aí. Não tem, tá, gente? Então, ninguém ataca quem tem ogiva nuclear. Isso não vai acontecer. Então, por que Israel atacou o Irã agora? Porque o Irã não tem bomba nuclear. Qual é o raciocínio do Irã? Pô, se eu tivesse, eles não me atacavam. E tá certo? Tá certo. Tá certo. Ninguém ataca quem tem ogiva nuclear. Mas tem um monte de gente aí tá atacando Israel. Quem tá atacando Israel são grupos. Não tem país atacando Israel. O Hamas não tem uma capital. Você vai fazer o que contra o Hamas? Você pode fazer o que está fazendo em Gaza, vai matar civil pra caramba e tal, mas você tendo ogiva nuclear, você está protegido. Então o Irã, ele já está há bastante tempo desenvolvendo um programa nuclear e volta e meia encontram urânio enriquecido no Irã acima dos 20%.
Aí o Irã gagueja, não, veja bem, não era bem isso, você não entendeu, como é que é, não sei o quê. Mas por que tem urânio enriquecido a 30%, a 25%? Passou de 20%, não tem mais desculpa. Tá? Então, é por isso que acende tantos sinais de alerta. E aqui eu vou dar o meu palpite, tá, Gustavo? Você pediu futurologia aí. O meu palpite eu acho que o ataque norte-americano não destruiu o programa nuclear iraniano, não destruiu. Pode ter danificado, pode atrasar, pode ter uma dificuldade e tal, mas o programa nuclear do Irã, eu acho que ele segue existindo. E agora o Irã, ele não vai andar em direção à bomba nuclear, não. Agora o Irã ele vai voar em direção à bomba nuclear. O Irã precisa fazer uma bomba nuclear o quanto antes. Então, me parece que esse capítulo da guerra está chegando ao fim. Eu acho que vai estabilizar, né? O Trump acabou de falar aí que, tá cessar-fogo e tudo, né? Agora há pouquinho, como foi trazido aqui, a gente já estava falando aqui, mas me parece que o tema ele vai continuar quente, porque o Irã agora que ele vai querer, sabendo que Israel tem ogivas nucleares. Então seria o segundo país com ogivas nucleares na região. Roterdã, não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas deixa eu só colocar mais uma coisa. Você acha que, então, isso de alguma maneira foi respondido, assim, né? Mas o fato do Irã ser um signatário, desde que o TNP entrou em vigor, faz com que, digamos, o mundo ocidental seja menos flexível com o país? Não, eu acho que não tem nenhuma relação. Não tem nenhuma relação. É uma questão muito mais de confiança. Né? O fato é que muitos países não confiam no Irã. E, assim, eu entendo não confiar, porque o Irã está numa tal situação, em termos de segurança, isolado como é desde da Revolução, que qualquer outro país que olha para essa situação fala assim, eu na situação do Irã faria uma bomba nuclear. Eu teria. O Irã é um país que historicamente tem uma capacidade técnica e tecnológica muito potente. Não é um país qualquer, tá, gente? Não é um país que não tem tradição e tudo. O Irã, tradicionalmente, com matemática, com física, com engenharia. Irã, aliás, quando a gente fala Irã, é um nome que até é bastante reducionista, né? Irã é um nome muito recente, é um nome da época da Segunda Guerra, na verdade, década de 30, porque nessa época o Irã, vai entender, né? Mas o Irã, ele queria agradar a Alemanha nazista. Então, o que ele queria dizer é que o povo iraniano é um povo de arianos. Então, o Irã é o país dos arianos. O nome sempre foi Pérsia, né? Então, eles falam a população persa, a língua é persa, né? Então eles são persas, o país é a Pérsia. A Pérsia sempre teve uma tradição muito poderosa, muito potente em termos de matemática, engenharia, astronomia. Então, fazer uma ogiva nuclear é algo que era uma tecnologia de ponta na década de 40. Hoje não é mais uma tecnologia de ponta. O que separa o Irã de conseguir ter uma ogiva nuclear? Ter a quantidade de urânio necessário para fazer a bomba. Qual foi o alerta que Israel deu logo antes de começar o ataque? Né? Isso faz 12 dias, né? Foi na sexta-feira da outra semana. Israel disse, olha, nós temos informação de que o Irã está pronto para fazer, tem urânio suficiente para fazer 9 ogivas. 9 ogivas. Então, a gente precisa parar agora. Chegou a hora, agora tem que parar. Por que o Irã faria isso? Porque o Irã está isolado, sempre foi, e agora perdeu seus braços lá no Hamas, no Hezbollah e tal, e precisa se proteger. Essa proteção, portanto, ela vem a partir de um artefato ilegal, não pode, de fato, o Irã não pode ter ogivas nucleares, mas é o caminho que a política apresenta para o Irã nesse momento também. Obrigado, Tanguy. Roterdã, você e Tanguy, né? Mas será que a teocracia islâmica chega ao fim com esse conflito, o regime dos ayatolás? E eu pergunto isso assim, já esclarecendo o seguinte: as pessoas tendem a às vezes falta compreensão sobre o que é uma teocracia. A gente não está falando de uma religião oficial, né? É diferente, né, quando você compara um país laico com um país que... A gente está falando de uma mistura absolutamente obscura entre lei e aquilo que é previsto pela religião, né? Então, é muito... Religião e o conjunto normativo do país andam de mãos dadas
E assim, a gente ouve, né, das coisas, a gente ouve depoimentos sobre o que acontece, assim. Mas aí, depois eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais, digamos, didática, assim. Pro Tanguy, essa eu quero fazer para o Tanguy, né, a respeito das transformações territoriais passadas pelo Estado de Israel desde a fundação. Mas será que o Ayatollah Ali Khamenei é o último? É o segundo e último? Eu respondo? Quer responder, Rotterdam? O que você acha aí, cara? Eu, sinceramente, Gustavo, eu não vejo uma previsão assim, um espaço próximo de tempo. Muita futurologia que eu estou exigindo de vocês, né? Um historiador, isso é quase um pecado. Mas é interessante a pergunta, né? Até porque, voltando, né? Porque eu acho que a minha contribuição aqui, a parte mais interessante é trazer o que os alunos, né, estão colocando em pauta. A gente ensina a teocracia lá no 6º ano, né? A gente fala de Egito, a gente fala de várias questões. E o aluno vai internalizando isso ao longo do seu Fundamental 2, do ensino médio. E quando a gente chega na parte de Oriente Médio, né? Há muito essa parte do que você falou de enxergar, ter esse olhar de que é um movimento muito complexo, essas teocracias, né? No Oriente Médio, a gente está falando especificamente do Irã. Porque a gente sabe que é danoso em todos os sentidos a mistura entre política e religião. Mas eu, né, já disse que eu não vejo o fim dessa teocracia nem um pouco perto, mas é também a gente tentar pensar, concordo com você, acho completamente prejudicial, acho que a gente realmente tem que olhar para isso como um processo muito negativo, mas é olhar também, de certo aspecto, para aquele tema que foi abordado anteriormente, né? O nosso olhar ocidental também e começar a criticar dentro do Ocidente. Óbvio que não se chega a teocracias, né, das análises que a gente está fazendo aqui, principalmente no Brasil, mas olhar também esses lugares de incômodo em que a nossa realidade também mistura muita política com religião. Pode parecer que eu estou fugindo do tema, mas não é, porque como professor, eu acho que isso é muito didático e pedagógico para os alunos. Para eles entenderem a complexidade da teocracia no Irã, e entender os malefícios da mistura entre religião e política, é importante, no contexto de cada um deles, pensar em quais aspectos a sociedade brasileira mistura religião e política. E não são poucos. Né? Não são poucos. Perfeito, Rotterdam. E aí, Tanguy, quer acrescentar alguma coisa? Vai cair nada, cara. Vai continuar lá. Não tem a menor expectativa. Vai cair algum dia, né? Mas não vai ser agora, não. Acho que tem um regime muito forte, né? Um regime muito bem assentado e tudo. Não tem um grande movimento de revolta, né? De novo, né? O Rotterdam está falando sobre a complexidade da teocracia. Como é que eu vou colocar isso? Tem uma dimensão religiosa forte, tá? Mas tem gente, inclusive, que diz que, olha, chamar de teocracia pode ser exagerado. Eu acho que é uma teocracia, tá? Eu chamaria de uma teocracia, mas eu consigo entender que o elemento religioso ele é uma das instâncias do Estado iraniano. O Irã tem eleições, o Irã tem parlamento, o Irã tem uma série de instâncias eletivas e o Irã tem também um líder supremo e tem um conselho de guardiões. Esse conselho de guardiões é o conselho de guardiões da revolução, são as pessoas que estão ali para garantir que o país ele não vá numa direção que seja contrária aos preceitos da Revolução de 1979. Os princípios religiosos estão lá? Estão. Os princípios são apenas religiosos? Não. Tem vários outros elementos que não são religiosos. Então, claro que há insatisfação no Irã, claro que há, a gente vê repressão, né? A gente vê... tem toda a cara de ditadura, mas não vejo que seja um regime que esteja pronto para cair, não. Realmente não vejo. Imagino que tem um bom tempo ainda. Há toda uma discussão agora sobre a sucessão do Khamenei. Se seria o filho do Khamenei que poderia assumir. Então você tem um processo também de reconstrução do regime que me parece que vai acontecer pouco a pouco. Fala aí, Rotterdam. Só complementando a fala do Tanguy, eu acho que isso é muito importante, principalmente para os alunos que estão aqui, né, falar isso em sala de aula, que é não resumir toda a complexidade desse tema, principalmente do Irã, do conflito dele,
simplesmente ao caráter religioso. Até porque a gente vai estar tirando toda a complexidade desse debate. Há também questões políticas e questões econômicas importantes nisso. A gente resumir todo esse processo ao caráter religioso é tirar a complexidade do debate, mas também, mais uma vez, o professor de História não larga, né, seus olhares, tirar também e reafirmar essa lente ocidental. Ou seja, a gente pega e sintetiza todo esse processo como algo religioso. São fanáticos religiosos teocráticos. Isso, para um vestibular da UERJ, por exemplo, não funciona. Não funciona. Principalmente por ter um caráter muito crítico e que traz uma complexidade maior. Eu estou deslegitimando o caráter teocrático do regime do Irã? Não. O Tanguy, ele disse que tem ressalvas, ele acredita que talvez chamar de teocracia é muito forte. Eu também vou por essa linha, mas ainda assim, pensemos que é um regime teocrático. Mesmo assim, a gente não pode exprimir tudo ao caráter religioso. Há questões econômicas e políticas fundamentais de serem entendidas nesse processo. E que isso é importante levar para o vestibular. Né? E para uma análise crítica, enfim, para além do vestibular também. Perfeito, Roterdã. Olha, o Luiz Rafael, eu sei que está chamando atenção para as perguntas, né? Assim, a gente tem agora mais 15, 20 minutinhos. Vou dar uma lida nas perguntas. Acho que o Rafael Barros Vargas é o professor Rafael de História, né? Isso, do 8º e do 9º ano do Itaenga. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada, mas eu vou fazer uma última pergunta para o Tanguy, que eu falei. E faço também dessa pergunta, eu chamo a atenção para aqueles que são alunos, aqueles que vão estão fazendo, né, as provas de vestibular. Eu falei das mudanças territoriais, né, ao longo da história do Estado de Israel, desde o final da década de 40 até hoje. Acho que é importante a gente tentar entender, né, como esses principais pontos, esses conflitos, né, a gente falou de alguns, a gente falou da Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, como que eles foram configurando aquela região ali do Estado de Israel, a Palestina. Mas, assim, eu acho que é uma coisa interessante. Eu não sei se, dado o cenário atual, é algo que tem a relevância que já teve em se tratando de concursos. Eu vou fazer uma outra pergunta, uma última pergunta para a gente ler aqui as perguntas do chat, né? Que é o seguinte, Tanguy, Palestina, está lá o Estado de Israel, a Cisjordânia, a expansão israelense, né, a colonização na Cisjordânia, a faixa de Gaza praticamente foi varrida, como você falou, nessa ação militar israelense. As análises que se fazia, eu lembro muito de um sociólogo, né, o Demetrio Magnoli, ele falava muito sobre isso, né, sobre o fato de que seria insustentável um regime que avança sobre a Cisjordânia e uma população que à época ainda era mais ou menos meio a meio assim, de árabes, se pegasse toda a Palestina, né, de árabes israelenses, só que árabes com uma taxa de natalidade muito mais alta, que das duas umas, ou você faz ou você vai ter um líder árabe em algum momento, se mantiver a democracia, ou você vai dirigir a região para um estado de apartheid qualquer. Como você vê essa expansão israelense sobre a Cisjordânia, principalmente a faixa de Gaza, foi um blitzkrieg, né? Foi varrida em algumas iniciativas militares do Estado de Israel. Mas como você vê a configuração política de árabes e israelenses na Palestina no futuro próximo, saindo um pouquinho do Irã, mas ainda tratando de um tema muito relevante? Gustavo, o Israel tem um problemaço na mão. E esse problemaço está sendo lidado dessa forma que a gente está vendo. O problemaço que Israel tem, como você disse, a gente tem uma diferença de taxa de natalidade muito grande, pelo fato de que Israel já tem uma economia madura. O que acontece com economias maduras? A taxa de natalidade cai. Né? Vou me tomar como exemplo. Né? Eu tenho 4 irmãos. Então, meus pais tiveram 5 filhos. Eu tenho uma filha. Né? Isso acontece com todo mundo que está aqui no chat. Pode pegar. O seu avô teve mais filhos do que o seu pai. O seu bisavô teve mais filhos do que o seu avô. E por aí vai, né? Então, assim, a família dos meus avós, sei lá, eu tinha 12 filhos, 9 filhos, né? Era um monte. Então, assim, a gente tem muitos primos e poucos filhos. Isso é uma realidade em Israel. E quem está assumindo a dianteira na sociedade israelense
é a parte da população que são os ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos, eles são a parte muito específica da população israelense. Eles não servem ao exército, por exemplo, porque a justificativa é que eles estão ali para estudar a Torá, para estudar, enfim, os escritos sagrados, a escritura sagrada, então eles não vão para a guerra, eles pagam menos impostos e eles fazem muito filho. Eles têm 12, 15 filhos. Eles têm uma quantidade inacreditável. Então, qual é a tendência da sociedade israelense? Que esse grupo ele comece a ganhar cada vez mais peso. É matemática, tá? E estatística. Cada vez mais a população de Tel Aviv, a população laica, a população urbana, tem menos filhos, e os ultra-ortodoxos têm muitos filhos, a tendência é que a religião ela tome conta de Israel cada vez mais. E esse grupo político, o que ele quer? O que ele diz é, não existe Palestina. A Cisjordânia, por exemplo, eles sequer usam o nome Cisjordânia, como se diz em inglês, West Bank. Eles não usam esse termo, eles usam o nome Samária e Judéia. Por quê? Porque nos estudos, nos escritos sagrados, essa é a referência. Então a lógica deles é, faixa de Gaza é nossa, a gente tem que tomar a faixa de Gaza. A Cisjordânia também. A gente vai aos pouquinhos, vai tirando espaço e tal, e é essa galera que está na base de apoio do Netanyahu. Então, o Netanyahu precisa agradar esse grupo, porque senão ele cai. E se ele cair, acontece o quê, gente? Se cair, ele vai preso, porque ele é o primeiro-ministro da história de Israel a ser indiciado por tráfico de influência, por corrupção, por um monte de crimes. Ele pode ser preso como primeiro-ministro, mas é muito improvável que aconteça. Se ele cair, ele pode ser preso. Então, o Netanyahu agora precisa, e isso não vai ser somente ele, tá? Os próximos primeiros-ministros vão estar na mesma situação. Precisam agradar os ultra-ortodoxos, porque senão não consegue governar. Então essa é uma situação muito séria. O que eles dizem é, a gente precisa fazer mais filhos do que os árabes. E os árabes fazem muito filho. Tá? Então essa é uma questão. Você tem famílias árabes com 5, 6, 7 filhos. O que eles dizem é, então a gente precisa fazer 10, 12 filhos, para ser mais. A gente precisa... Então é uma guerra genética. Né? Você tem uma disputa genética. Quem é que vai fazer mais filho para povoar aquela região toda? Obrigado, Tanguy. Só fazer uma pergunta para você, Luiz Rafael. As perguntas que estão aqui já estão selecionadas, né? Algumas já foram mais ou menos respondidas, mas eu vou passar por elas rapidamente. A gente tem aí mais 15 minutinhos. A primeira pergunta do professor Rafael. E aí, com uma ogiva nuclear, sendo então um país que não pode ser atacado, quais as consequências para a geopolítica regional? Olha, e aí, imagino o Irã, né? O Irã não podendo ser atacado. A consequência é que o que aconteceu essa semana provavelmente não aconteceria. Você imagina, se você tem ogiva nuclear e um país vizinho seu ataca a sua instalação nuclear. Isso a gente chama de casus belli, né? Casus belli é aquilo que é a justificativa para você ir para a guerra. A questão é que você ir para a guerra, você que tem ogivas nucleares, contra um outro país que também tem ogivas nucleares, a chance disso escalar para uma guerra nuclear é muito grande. Essa era a preocupação que a gente estava em maio desse ano agora, quando a gente teve uma nova rodada de tensões ali entre Índia e Paquistão. Vocês viram como é que resolveu rápido? Rapidinho, falou, não, pelo amor de Deus, panos quentes, veja bem, não é nada disso e tal, porque você sabe que ali pode dar um problema sério. Ou seja, o Irã, nesse momento, ele está muito exposto a ataques como esse da semana. O raciocínio, é um raciocínio absolutamente lógico, se eu tivesse ogiva nuclear, não chegariam tão longe. Poderiam tentar, se podia ter. Agora, Irã e Israel não tem fronteira, por exemplo. Não tem fronteira. Entre os dois tem uma Jordânia e um Iraque. Né? Então, não tem como, na fronteira, isso não tem como acontecer. Então, o raciocínio lógico do Irã é ter ogiva nuclear é uma super proteção para que eu não passe por situações como essa. Beleza, Tanguy, obrigado. Próxima pergunta, segunda de 3 que a gente tem aqui até agora no chat, né? Sobre a ação de Israel, o governo Netanyahu tem dito que o Irã está há meses de possuir ogivas nucleares há anos. O que mudou agora para a ação efetivamente acontecer? Então, ele tem razão, né? Eu vi outro dia um discurso do Netanyahu falando que o Irã podia fazer uma bomba nuclear em 2 a 3 meses. Esse foi um discurso feito por ele no ano de 1992. Tá? São os 2, 3 meses mais longos da história, né? Porque até agora o Irã não conseguiu fazer, mas essa é uma retórica constante. O que mudou? Diz Israel, diz o Netanyahu, que tem informações de que agora é de verdade.
E aí, quando ele diz isso, ele está muito embasado também por um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um organismo da ONU, e que disse que o Irã estava enriquecendo urânio acima do que seria permitido, e que já teria o urânio enriquecido a 60%. O enriquecer urânio a 60% não tem como justificar. Não tem absolutamente nada que você queira fazer do ponto de vista civil enriquecendo urânio a 60%. Então, não dá para saber se o Israel está dizendo que eu sei que eles podem fazer a bomba nuclear daqui a pouco por causa desse relatório, ou se eles aproveitaram. Agora se a IEA está falando, agora mesmo que eu vou aproveitar. E você soma isso o fato de que o Irã está mais enfraquecido do que nunca esteve desde o fim da guerra Irã-Iraque. A guerra Irã-Iraque terminou em 1988. Né? Desde então, o Irã nunca teve tão enfraquecido, porque não tem mais os seus aliados regionais, que são grupos. Ninguém na região gosta do Irã, tá, gente? Ninguém. Não tem nenhum aliado, não tem ninguém que vá em defesa. Não tem, simplesmente não tem. Então, Israel entendeu que é o momento de dar o golpe final. Israel está há meses tentando resolver o problema que é o Irã. Então, primeiro Hamas, depois o Hezbollah, bombardeou lá o Iêmen, né, onde você tem os Houthis, que são aliados também, derrubou o governo do Assad, quer dizer, não derrubou o governo, mas, enfim, caiu o governo do Assad, a Síria derrubou por conta própria, né, o Israel acaba tendo uma certa participação ali no apoio e tudo, que era um potencial aliado do Irã também. Agora vamos atrás do Irã. O Irã não tem, o Irã está sozinho. É a hora que você sente a fraqueza, é a hora que o tubarão sente o gosto de sangue. É agora ou nunca, agora eu preciso resolver. Então, tudo conflui para acontecer exatamente agora. Tanguy, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou cortar aqui o do Márcio, vou ler do Márcio em seguida, porque a gente está com relativamente tranquilo de tempo. Para aqueles que quiserem se informar mais sobre a geopolítica ali do Oriente Médio, você indicaria uma leitura mais acessível para os alunos, para as pessoas, para os curiosos? O que você indicaria como uma leitura interessante e acessível? Eu indico, em primeiro lugar, um podcast muito bom chamado Petit Jornal. Tá? No caso, é o meu podcast, mas eu produzo conteúdo todos os dias. Aliás, daqui a pouco, eu marquei esse horário exatamente porque daqui a pouco tem gravação, eu gravo todo dia às 9 da noite. Lá a gente fala sobre temas de geopolítica todos os dias. Se você quiser um livro para você poder ter ali como consulta, infelizmente, não tem bons livros em português e que sejam didáticos. Tem um excelente livro, mas ele já tem 20 anos. Então é ótimo, mas saiba que ele está desatualizado. Ele é muito didático, ele ensina a história toda e tal, mas ele para em 2005. Isso é uma pena. Não tem um grande manual. Em inglês tem, tá? Se alguém quiser inglês, eu posso indicar excelentes livros, mas esse livro em português é um livro da editora Contexto, chamado O Mundo Muçulmano, de um professor da USP chamado Peter Deman. Esse é um baita livro, infelizmente ele não foi atualizado. Adoraria que esse livro tivesse sido atualizado, porque muita coisa aconteceu de lá para cá, mas é um excelente livro para você ter na estante, para consultar, para ler, para entender elementos religiosos, grandes movimentos, a história toda da relação entre Israel e a Palestina até 2005. Né? Então, esse livro de 2005 está completando 20 anos agora. Tem que cantar parabéns para ele e atualizar, pelo amor de Deus. Alô, Peter Deman, atualize esse livro aí, porque é um livro que é muito útil. Em inglês tem vários, tá? Mas em português, o Mundo Muçulmano do Peter Deman é uma boa opção. Maravilha. Vamos à pergunta do Márcio aqui, então. O Luiz Rafael botou aí o link para o podcast Petit Jornal. Recentemente foi mencionado pela imprensa que o Brasil pode ter vendido urânio ao Irã. Fake. Como se precisa de muito urânio enriquecido para fazer a bomba, o comentário procede? O Brasil possui jazidos de urânio em abundância. O Brasil possui, mas é fake. Já foi desmentido, não tem nada disso. O Brasil nunca vendeu urânio pro Irã. O Brasil é um dos grandes... O Brasil tem cerca de 6% do urânio mundial, tá, gente? Então, é por isso que essa fake news se criou, mas não há nenhum registro que o Brasil tenha vendido urânio pro Irã. O Brasil não quer se meter nisso, o Brasil não tem nada a ver com essa história, o Brasil tem outros clientes, né? O Brasil vende urânio para os Estados Unidos e tal, o Brasil utiliza muito urânio, mas isso aí é fake, tá? Essa notícia não é verdadeira. Antes de dar boa noite, te agradecer, Tanguy, e dar uma boa noite especial e agradecer ao Roterdã pela participação aqui. Eu queria dizer o seguinte, Tanguy, se você quiser colocar mais alguma coisa, além do Petit Jornal, se quiser fazer outras indicações, outras menções ao seu trabalho,
fica à vontade. Na verdade, meu trabalho principal é o Petit Jornal mesmo. Eu sou também especialista em expressão oral, né? Então, do curso de oratória e tudo. Então, mas é algo mais voltado para a empresa, né? Para o setor empresarial. Sou comentarista também da Globo News, sou palestrante da Casa do Saber. Então, costumo aparecer por aí, principalmente quando dá problema, tá, Gustavo? Quando morre alguém, quando tem uma guerra e tal. Aí eu normalmente sou chamado para fazer esse tipo de comentário. O pessoal costuma dizer que eu sou o narrador, eu sou o Galvão Bueno do Apocalipse, né? Então, quando o mundo está prestes a acabar, sou eu que estou lá dando a cara para tentar explicar. Mas pode me procurar nas redes sociais, né? Estou sempre por lá, criando conteúdo e tudo. E o meu trabalho principal é de fato o podcast, que aliás eu estou no YouTube também, né? Tem no YouTube e nos podcasts de uma forma geral. Tanguy, muito obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Deixa eu ver se você pintou mais alguma coisa aqui, mais nada. Muito legal. Esse é o tipo de conversa que eu gostaria de ficar aqui. Eu queria te ouvir falar sobre xiitas e sunitas, a divisão no Iraque entre os caras, como que o Irã influenciou os xiitas ali. Isso é uma... E hoje em dia a gente tem tantos meios interessantes, obviamente com devido cuidado para se informar. Eu, quando faço análise assim, sobre histórias da religião, assim, eu acho a história do mundo islâmico, né? Você deu uma indicação de um livro aí, muito interessante de pesquisar, de entender, para a gente entender um pouco mais sobre tudo que está acontecendo agora, né? Muito obrigado, tá, Tanguy? Roterdã, muito obrigado a você também pela participação, pela contribuição hoje. Uma boa noite para vocês. Eu vou deixar aí a palavra para o Tanguy, para o Roterdã. Se vocês quiserem dar uma boa noite para o pessoal. Também agradeço muito aí a participação de todos, o professor Rafael, o Márcio, que colocou aqui uma pergunta. E um abraço a todo mundo aí, gente. Então, Tanguy, seu boa noite aí para o pessoal, Roterdã também, fiquem à vontade. Gente, eu agradeço muito, adoro falar com públicos diferentes, né? Um público diferente do que eu estou acostumado. Gosto muito, agradeço muito pelo convite e vamos para as próximas. Se quiser aí, tiver mais 2 horinhas, a gente fala sobre diferenças sunitas, xiitas e tal, tem um monte de coisa para a gente falar, isso aí sempre rende muito assunto. Próximo encontro a gente vai ter que ter um tempo maior, né? Com certeza. Meus amores, que eu chamo carinhosamente meus amores, né? Que são os meus alunos, os pais dos meus alunos, Tanguy, Gustavo, Luiz, meus colegas professores. Muito obrigado pela oportunidade, né, da gente dividir essa fala aqui, comungar desse debate tão importante. E eu vou me referir agora diretamente para os alunos, né? Que é sempre com quem eu puxo mais atenção. Não percam essas oportunidades, vão sempre se atualizando nesses debates. Tanguy colocou aqui o podcast dele, o Luiz Rafael colocou todos os links aqui. Isso é muito importante, gente. Agora se expandindo para além do vestibular. Não é importante só para essas provas. É importante para se transformar num ser humano com um senso, com uma análise crítica maior, com a capacidade de refletir sobre esses assuntos. Então não percam essas oportunidades, estejam sempre lendo, estudando sobre esses assuntos, e a gente se encontra nas salas de aula. Boa noite. Obrigado, Roterdã. LR, não sei, você quer falar, quer dar uma boa noite também para o coordenador Luiz Rafael? Não, só isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado a todos, a presença de vocês. Isso foi muito, muito rico mesmo, assim, um momento muito rico. Obrigado, Tanguy, obrigado, Gustavo, obrigado, Roterdã. Tá gravado, depois eu vou falar com a equipe de comunicação, como é que a gente faz o compartilhamento. Achei fantástico para nós, para esse processo de atualização. E é isso. Beleza, galera? Boa noite. Um grande abraço. Luiz. Tanguy, prazerzaço, muito bom. Obrigado, cara. eu que agradeço. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.